Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Este é o canal MCA Apologético, Ministério Cristão Apologético. É uma honra poder estar aí me dirigindo a você e trazendo informações apologéticas ou bíblicas. E espero e peço que você possa aí, se não for, se inscrever aí no canal e recomendá-lo a outros. Qual é o Jesus das Testemunhas de Jeová? Que Jesus é esse, né, das Testemunhas de Jeová? Vou tentar aqui trazer vários vídeos pequenos mostrando que Deus é esse das Testemunhas de Jeová, que Bíblia é essa, que salvação é essa, que vida cristã é essa. Enfim, eu vou trazer vários tópicos sobre as Testemunhas de Jeová e espero que seja de ajuda e possa trazer mais luz aí para as pessoas que estão ou se aproximando dessa religião, fazendo estudos bíblicos com ela, ou mesmo alguns que precisam trazer aí respostas a essas pessoas, né? Então, que Jesus é esse das Testemunhas de Jeová? Então, em primeiro lugar, você deve saber que o Jesus das Testemunhas de Jeová é o Jesus do corpo governante, né? Eu vou ainda apresentar um vídeo sobre que líderes são esses das Testemunhas de Jeová. Mas, deixando já um pouco aqui adiantado, tudo que uma Testemunha de Jeová deve crer sobre qualquer coisa, sobre qualquer prática de sua vida, ela vai crer e deve crer porque a sua liderança diz que ela deve crer, né? No dia que sua liderança mudar, ela vai ter que mudar. E assim é a vida de uma Testemunha de Jeová. Por isso que você não deve levar a sério os apologistas da internet, das Testemunhas de Jeová, porque o que eles defendem hoje com unha e dente, amanhã pode mudar tudo, né? E aí eles vão atrás de provas e evidências que possam ser adequadas à nova luz. E se passar um tempo, a luz retroagir, eles vão voltar atrás. Então eles não têm nenhum compromisso com uma verdade, né? Eles têm compromisso com a liderança das Testemunhas de Jeová. Mas que Jesus é esse, né? Vamos lá, porque já gastei muito tempo com outro assunto, né? Primeiro, você deve saber que o Jesus das Testemunhas de Jeová é um anjo criado, tá? E esse é o principal anjo, se tornou aí o arcanjo Miguel. Então, o Jesus das Testemunhas de Jeová é um anjo criado. Ah, mas tem quem diga que o anjo era só um título. Olha, no caso das Testemunhas de Jeová, isso não importa, tá? Eles realmente acreditam que, independente de se era uma teofania no Velho Testamento, independente disso, para a liderança das Testemunhas de Jeová, para os seus teólogos, o anjo que foi criado, né, eu até me pergunto assim, né, quem é que Jeová usou para criar Jesus? Eles dizem que Jesus é aquele que criou todas as coisas e que Jesus foi o primeiro a ser criado. Mas será que Jeová usou o Espírito Santo, a força ativa, para criar Jesus? Então a força ativa já existia? Enfim, vamos deixar isso para outra ocasião, né? Então pense que em primeiro ponto é esse, né? Eles dizem que Jesus é o segundo ser mais importante do universo, né? O primeiro é Jeová, o segundo é Jesus. Bom, quando esse anjo, né, se torna homem, gente, no ventre de Maria, ele então se torna um homem perfeito. Então, para a liderança, para os teólogos da Testemunhas de Jeová, o que nasce de Maria é digamos, uma réplica de Adão, sem pecado, perfeito, para passar todos os testes que Adão deveria ter passado e resistir e continuar sem pecado. Então, o Jesus de Nazaré é realmente um personagem que veio do céu, mas que ele não é Deus ao mesmo tempo que é homem, né? Ele abandonou
e deixou de ser arcanjo Miguel, né, e se tornou o Jesus de Nazaré, e esse Jesus de Nazaré era perfeito igual Adão era. Pois bem, os milagres que Jesus fez, ele o fez tal como fizeram os profetas. Ele recebeu, né, Espírito Santo sem medida e, por causa disso, ele realiza milagres, né? Então, Jesus, ele não realiza milagres pelo fato de ser Deus também, mas apenas pelo fato de ter recebido a unção do Espírito Santo como os outros profetas. Não que lhe era próprio o poder, né? Mas ele recebeu de Jeová a capacitação, né? Enquanto olhe-se o ministério de Jesus, isso é compreensível. O problema é que a teologia das Testemunhas de Jeová desabona Jesus de qualquer autoridade dele próprio, por ser Deus, né? E então é tudo apenas concedido como concedido a qualquer outro servo. Bom, Jesus então para eles morre numa estaca, não morre na cruz, assim o corpo governante, a liderança das Testemunhas de Jeová nega toda a história, todas as evidências, e são os únicos, né, veja o absurdo, são os únicos que dizem que Jesus morreu numa estaca. Eles acreditam sim que ele morreu, naquele dia foi sepultado, e Jesus, tal como creem todos os aniquilacionistas, Jesus desapareceu durante a sua morte, não tem alma, não tem nada, e ali ficou o homem perfeito morto. Passado o tempo de que ele deveria ter ficado sepultado, ele agora ressuscita. Mas existe um detalhe: o Jesus das Testemunhas de Jeová não ressuscita realmente, né? A sua personalidade, Jeová pega a personalidade de Jesus e coloca em um corpo espiritual. Então a ressurreição aí, na verdade, é uma doação de um outro corpo. Então, o corpo de Jesus, para a liderança das Testemunhas de Jeová, é escondido e depois desaparece. O corpo de Jesus desaparece. E quem ressuscita é a personalidade do Jesus de Nazaré, ressuscita em um corpo espiritual. E agora ele volta muito mais poderoso do que era, quando era o arcanjo Miguel, mas ele volta a ser o arcanjo Miguel, porque afinal de contas ele era o arcanjo Miguel antes de ser homem. Então essa é a crença. As Testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus ressuscitou com o corpo que morreu e o seu corpo desapareceu. Uma clara negação das evidências bíblicas, bem como também de toda a ortodoxia cristã. Então, quando Jesus sobe ao céu, quando ele aparece para os discípulos, ele se materializa, ele usa um outro corpo com alguns sinais, quase que trapaceando, enganando os discípulos, né? Principalmente quando ele fala: olha, minhas marcas aqui. Ora, se não era o corpo que morreu na cruz ou na estaca, então o que Jesus apareceu ali, ele forjou, né? Mas, segundo a liderança da Testemunhas de Jeová, foi assim que aconteceu. Então, quando Jesus volta para o céu, ele então desintegra aquele corpo que ele usou para aparecer para os discípulos, né, e volta a ser um espírito poderoso. E aí Jesus ele fica no céu esperando ser entronizado como rei, né? Então ele fica ali sentado do lado de Deus, mas esperando o momento em que ele seria empossado rei do reino celestial, né? As Testemunhas aprenderam um pouco com os adventistas, né, que diz que Jesus ficou esperando para começar a segunda fase no Santíssimo, né, até o dia 22 de outubro de 1844. Já as Testemunhas de Jeová diz que Jesus ficou esperando até o dia 1º de outubro de 1914. Então, depois disso é que ele é empossado. Ele já era rei, ele é empossado rei, e agora todo o domínio é dado para Jesus no reino celestial. Satanás é expulso em 1914,
Jesus começa a examinar aqueles que confessam o seu nome e escolhe a torre de vigia para ser seus representantes, porque somente a torre de vigia estava cumprindo a palavra dele, né? Então, Jesus agora ele está presente invisivelmente, né, no seu reino celestial, e ele agora está acabando de selar os 144 mil que vão para o céu e também selando para que sejam fiéis, né? E depois garantir a entrada da grande multidão no milênio e dar para essa grande multidão uma chance junto com os ressuscitados. Eu depois vou falar em outro vídeo sobre isso, o foco aqui é Jesus. E aí Jesus, ele depois disso entrega o reino ao seu Pai e a eternidade vai ficar aí resolvida para que Jeová então governe novamente todo o universo, né? Bom, esse é o Jesus das Testemunhas de Jeová, né? Nós notamos que existe uma discrepância, uma contradição, existe diferenças significativas entre a crença cristã, né, quando vemos lá em João capítulo 1, versículo 1, o verbo era Deus, vemos Tomé confessando que Jesus era o seu Deus e Senhor, vemos em várias outras passagens bíblicas, Jesus ressuscitando com o mesmo corpo que morreu, ele vai voltar com o seu corpo glorificado, ele é rei desde sempre, né? Ele é rei, não é rei desde 1914, mas este é o Jesus da torre de vigia. Então, que Jesus é esse das Testemunhas de Jeová? É um falso Jesus, como diz a Escritura. Que Deus ilumine essas pessoas e elas possam ver a beleza daquele que é o único caminho, a verdade e a vida, a qual todos que querem se achegar a Deus, se reconciliar com Deus, deve confessá-lo como Senhor, Salvador, Deus, pastor, resgatador de nossas almas, sacerdote, profeta. Esse é o Jesus das Escrituras. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.